Olá, eu desejo tudo de bom para você. Eu desejo o Espírito Santo de Deus para você. E já vou dar o meu recado. Vamos falar um pouco sobre espiritualidade e o que isso tem a ver com o amadurecimento humano. Aguarde só um instante. A nossa espiritualidade, ela se desenvolve, toma conta da nossa vida, do nosso intelecto, da nossa alma, durante a nossa trajetória de vida. Mas ela também enfrenta sérios obstáculos. Obstáculos que para algumas pessoas são intransponíveis. E essa espiritualidade, ela se inicia numa experiência pessoal com Jesus Cristo. Naqueles momentos em que você se coloca diante de Deus e sente que Ele está com você. E você tem uma resposta, você tem aquela certeza de que Deus está contigo, de que Ele é teu parceiro, que Ele está do teu lado, como se fosse uma pessoa na qual você tem convivência. Essa é a experiência de Deus. E o que Deus deseja para a humanidade? Em primeiríssimo lugar, Deus criou o homem para ser provado nesta terra e depois retornar a Ele. Retornar a Ele na eternidade. Esta é a finalidade da nossa existência humana. Então, nós, na nossa vida terrena, temos a tarefa de encontrar Deus, de entrar em contato com esse Deus, de se apaixonar por esse Deus e fazer o seguimento durante toda a vida que você dispor a partir daquele momento. Isso, então, é espiritualidade. Mas nós temos um problema nesse caminho. A salvação, ela é gratuita, ela é imediata, ela é instantânea. Jesus morreu para nos salvar e a partir do momento em que nós entramos em contato com esta realidade, nós estamos salvos. De forma que se nós morrêssemos naquele momento que a gente teve a nossa experiência com Deus, nós já iríamos diretamente para a eternidade. Deste momento segue-se o outro, que é o momento do seguimento de Deus. E nesse momento, como consequência desta salvação, deste ato salvador de Deus, segue-se agora um movimento de fazer o seguimento do Evangelho. Mas no que consiste esse seguimento? O seguimento do Evangelho consiste em fazer a vontade de Deus. E aí, nós temos a palavra de Deus, nós temos os 10 mandamentos, nós temos os mandamentos da igreja, nós temos as orientações que a igreja nos fornece para poder fazer esse seguimento. Basicamente, nós precisamos fortalecer o nosso vínculo através da oração, nosso vínculo com Deus através da oração. Nós precisamos modificar o nosso comportamento para padrões que se aproximem dos padrões
de maturidade de Jesus Cristo. E nós temos a tarefa de levar a palavra de Deus para as outras pessoas. E junto com essa palavra de Deus, e principalmente no mundo de hoje, com tantos necessitados, levar toda a ajuda que nós pudermos dar para as outras pessoas necessitadas. E eu diria que não só ajuda as pessoas, mas trabalhar num projeto em que a gente tenha uma civilização do amor pautada nos valores do Evangelho e pautada na vontade de Deus. Cabe a nós levar adiante tudo isso. É claro que ninguém vai obrigar as pessoas a seguir a Deus e a acreditar em Jesus Cristo. Mas nós, pelo exemplo, pela sabedoria, pela nossa solicitude, somos, então, os encarregados dessa vontade de Deus e dessa palavra de Deus. A matéria de fé que constitui o conteúdo do cristianismo e que se operacionaliza na nossa espiritualidade, ela é um dado objetivo que estão nos escritos da revelação de Deus. E são princípios, valores, recomendações, instruções, mandamentos que devem ser seguidos por nós. O problema é que nem todo mundo é capaz de entender tudo isso corretamente. Não consegue cair na alma da pessoa que a coerência a respeito de todas essas coisas. Tem um livro, inclusive, que eu cheguei a ler, que falava textualmente: Cristo não tem êxito em uma psique destruída. Então se trata de que algumas pessoas, ao menos em princípio, são incapazes de compreender as verdades do Evangelho, de compreender a realidade espiritual, de compreender o que significam as coisas de Deus e agir de acordo com elas. Geralmente são pessoas que a gente poderia chamar de imaturas. Pessoas que não conseguem compreender direito as coisas. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outras. Pessoas que têm dificuldade de aprender certas coisas. Pessoas que são especialmente duras no entendimento e no cumprimento de certas coisas. Então, pessoas com personalidades pouco amadurecidas ou completamente imaturas, elas vão ter naturalmente dificuldade de compreender e de fazer o seu segmento. E algumas pessoas mais amadurecidas vão ter mais facilidade. E vão compreender melhor. E vão se tornar instrutores, formadores, vão poder fazer. E até por isso há uma grande tradição na igreja que foi seguida por praticamente todos os santos, que é a tradição do diretor espiritual. Cada alma que se coloca diante de Deus, que deseja fazer o seu seguimento, vai procurar uma pessoa amadurecida para poder lhe orientar nessa sua caminhada espiritual.
Eu, por exemplo, participo de uma comunidade católica que proporciona isso para mim. A minha diretora espiritual é a Eliana. É claro que essas coisas podem ir melhorando, né? Nós ainda temos ainda alguns problemas com a nossa direção espiritual, algumas dificuldades, mas o que é importante é que há uma direção espiritual. E por que isso é importante? Há mais ou menos 500 anos atrás, um monge começou a estudar a Bíblia e começou a se recusar a cumprir a sua direção espiritual. E ele criou uma cisão dentro da igreja que a gente conhece por Reforma Protestante. Ora, o que ele propôs não só dividiu a igreja, como compartimentalizou toda a tradição protestante de maneira que nós temos hoje milhares de denominações protestantes, exatamente por causa dessa decisão inicial de que cada um interpreta a vontade de Deus do jeito que achar melhor, faz o seu livre exame e fica à vontade para dizer o que é que a palavra de Deus quer dizer com este ou aquele texto. E o fato das pessoas se recusarem a se formar, a se cumprir a direção espiritual, ou não se importarem em procurar um diretor espiritual, dá nisso. Dá nisso. É uma igreja se estabelece em um determinado local e de repente alguém discute com o pastor e alguém começa a discordar do pastor e outra igreja se forma logo em seguida por causa daquela diferença pessoal com o pastor. E aí eu aplico aqui uma valiosa lição de um sábio do século XIX. Era um escritor que falava muito sobre o cristianismo, falava muito sobre religião. Um homem muito sábio, e vendo que muitas das pessoas mudavam de religião de acordo com a sua conveniência, vendo que as pessoas pegavam e diziam, esta religião não é boa para mim, eu não fico à vontade nessa religião. Essa religião parece que não funciona para mim. E ele aplicou a sabedoria dizendo, se você procura uma religião que lhe deixe confortável, eu não recomendo o cristianismo. E como católico, todos nós devemos estar atentos a isso. Não é qualquer fé, não é qualquer movimento espiritual, não é qualquer pessoa espiritual, não é qualquer padre ou bispo ou pregador em específico que vai te dar as verdades da fé. Você deve buscar sua comunidade de fé, se firmar na tradição da igreja e seguir as orientações das pessoas que foram designados pela igreja para lhe orientar. Aí, aquele momento de salvação inicial vai fazer todo sentido para a sua vida. E eu digo isso porque muitas coisas já aconteceram porque as pessoas passaram a seguir a própria cabeça e de repente eu escutava pregador e radialista pegar e nos momentos de piedade acabar falando verdadeiros absurdos da fé, porque se deixou levar pelos sentimentos humanos, pelas emoções humanas, pela perspectiva humana. Quando nos é fundamental nos ater
a mensagem do Evangelho e aquilo que nos recomenda a Santa Madre Igreja. Eu desejo de novo o Espírito Santo para você, a espiritualidade, eu desejo a felicidade e a vontade de Deus para você e até a próxima.